Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje vamos usar o livro Aprender Sempre para a nossa aula de língua portuguesa. Atenção aí para o livro, peguem o material de vocês e vamos lá para a aula de hoje. Nós vamos continuar a nossa sequência Cartas às Palavras que Viajam e hoje vamos para a aula 7, o mistério das cartas, nas páginas 11 e 12. E aqui eu lembro vocês que nós fizemos a aula 10 no lugar da aula 6 e por isso agora nós voltamos para a aula 7. Nós vamos aqui relembrar um pouquinho sobre o que nós vimos na aula 10. Na aula 10, nós comparamos os bilhetes e as cartas, que são dois tipos de texto, dois gêneros de texto. Nós temos a carta e o bilhete, e nós vimos algumas semelhanças e diferenças entre os dois. E só para nós relembrarmos aqui o mapa circular da página 16, se vocês não fizeram ainda, aproveitem aqui esta tela para fazer o mapa circular da página 16. Nós vimos que a carta, em relação ao bilhete, a carta é mais longa, ela tem mais partes. Nós vimos que ela tem lá o local e data, que ela é mais extensa também. E nós vimos que a linguagem da carta é mais cuidada, ou seja, nós temos uma preocupação maior na hora de escrever uma carta, escolhemos melhor as palavras, já que o texto é mais longo, a gente precisa tomar mais cuidado aí com a escolha das palavras e com o nosso modo de usar essas palavras, o jeito como a gente usa essas palavras. E nós vimos também que em comparação com a carta, o bilhete é bem mais curto. Vocês lembram que nós lemos lá os bilhetes da Tata para a sua irmã Olivia, da mamãe também, o bilhete nós lemos, que o bilhete é mais curto. Ele serve para dar um recado, para um lembrete, um convite ou um aviso, para avisar sobre alguma coisa. E que, em comparação com a linguagem da carta, a linguagem do bilhete é muito mais simples, porque a gente pode usar a linguagem do dia a dia. Mas agora o ponto que interessa para a gente são os pontos semelhantes, aquilo que é comum tanto para a carta quanto para o bilhete. Os dois nós vimos que tem remetente e destinatário, e hoje a gente vai retomar aqui o conceito de remetente e destinatário. E aqui, só para encerrar, nós vimos que os dois, tanto a carta quanto o bilhete, servem para comunicar e que os dois são textos do nosso dia a dia, usados aí no nosso cotidiano. E agora a gente vai, então, para o último lembrete aqui, a última parte em que nós relembramos aqui os conceitos de remetente e destinatário. Quando a gente fala de carta e de bilhete, a gente precisa saber quem escreve e quem recebe, ou então para quem a carta ou o bilhete se destina. E aqui nós estamos falando, claro, de cartas. Vamos lá lembrar então o que é o remetente de uma carta. Remetente é a pessoa que escreve e envia a carta para alguém. É o autor ou autora da carta. Atenção. Então, a pessoa que envia, a gente diz também a pessoa que remete a carta para alguém, esse é o remetente. E o destinatário é a pessoa que recebe a carta enviada. É a pessoa a quem a carta se destina, a pessoa que deve ali ler a carta para quem essa carta foi enviada. Por isso a gente diz destinatário. É a pessoa a quem a carta se destina. Então, relembrando isso, nós vamos para, finalmente, a nossa aula 7, o mistério das cartas. Olha só, o que será que a gente vai ver hoje aqui? Nós temos um mistério para resolver. Eu conto aí com a ajuda de vocês para me ajudarem aqui a resolver esse mistério. O que vamos aprender? Você já recebeu uma carta misteriosa sem o nome do remetente? Nesta aula, vamos descobrir quem são os autores dessas misteriosas mensagens. Então, será que vocês já receberam uma carta ou mesmo um bilhete sem o nome da pessoa que escreveu, sem o nome do remetente, como a gente acabou de ver?
Então, agora a gente vai descobrir quem são, a gente vai tentar descobrir quem são os autores de duas misteriosas cartas. Vamos lá, então. Leia as cartas abaixo e descubra quem é o destinatário e quem é o remetente. Então, a gente vai tentar descobrir aqui quem são o destinatário, ou seja, a pessoa que escreve, e o remetente, a pessoa a quem a carta se destina. Atenção, página 11. Agora, vamos ler as cartas. Aqui nós temos, nessa página 11, duas cartas, e vamos ler a comanda. Leia as cartas abaixo e descubra quem é o destinatário e quem é o remetente. Atenção aí, agora eu amplio a primeira carta, porque nós temos duas na mesma página, e nós ainda estamos na página 11, e vamos ler aqui a carta. Aproveitem para ler aí também em voz alta para o responsável de vocês, para quem está com vocês aí em casa agora, na hora de ver esse vídeo. Floresta Encantada, 10 de maio de 1800. Tudo bem? Você melhorou depois da lição que o caçador te deu? Eu estou mais calma e a vovó já voltou do hospital depois de ter ficado tanto tempo presa em um guarda-roupa. Queria escrever essa carta para te dizer que não foi nada legal o que você fez com a nossa família. Se você estava com fome, eu poderia te dar o delicioso lanche da minha cesta. É só me ter pedido. Era só ter me pedido. Eu sou uma menina boazinha e divido minha comida com as pessoas. Se quiser me pedir desculpas, escreva-me uma carta bem bonita e sem erros de ortografia. Atenciosamente. E aqui, quem será que escreveu essa carta? Nós vimos aqui que quem escreve a carta geralmente assina no final, escreve o seu nome no final. Então, aqui nós vamos pensar quem será que escreveu essa carta e será para quem essa pessoa escreveu essa carta. Então, aqui nós vimos nas outras cartas também que a pessoa que vai receber essa carta, a pessoa a quem essa carta se destina, ela aparece referida aqui, ela aparece com aqui no começo, com uma referência aqui no começo da carta. Então, quem será que escreveu e quem será que recebeu essa carta? Quem será que é o remetente? E quem será que é o destinatário dessa carta? Vamos lá, então, atenção para as pistas, que nós temos várias pistas aí, várias pistas que levam a gente a pensar numa história muito conhecida. Vamos lá, então, escrevam aí, pensem em quem escreveu e quem deve receber essa carta. Agora vamos para a carta número 2, uma carta já diferente, escrita em outro período e em outro lugar também. Vamos lá. Terra Mágica, 30 de setembro de 1750. Como vai? Espero que esteja feliz com a sua nova família. Escrevo essa carta para explicar que o que aconteceu naqueles tempos em que não éramos amigas foi um grande erro meu. Te entregar uma maçã envenenada não foi uma atitude correta da minha parte. Queria me desculpar, lhe entregando essa doce mensagem e também uma deliciosa torta de maçãs com canela. Você aceitaria? Aguardarei ansiosamente a sua resposta. Uma piscada mágica. E atenção aqui, quem será que escreveu esta carta? Então, quem será que é o remetente desta carta? E aqui nós temos também, por isso o professor coloca aqui o ponto de interrogação, porque a gente não sabe, por enquanto, quem escreveu essa carta. Então, quem foi o remetente? Já vão pensando aí. E essa carta também nos dá pistas sobre quem escreveu, porque nós temos aqui algumas informações sobre uma história também muito conhecida. E quem será que recebeu essa carta? Quem é o destinatário? A quem essa carta se destina? Ou seja, a pessoa que deve ler essa carta. Vamos lá, então, pensem aí e vamos para a próxima página. Lembrando que vocês podem ler aí a carta em voz alta com os responsáveis de vocês aí no momento em que fazem a atividade. Vamos aqui
para a página 12 agora. Atenção. Atividade 2. Você desvendou o mistério das cartas? Registre suas respostas, suas descobertas, aliás. Registre suas descobertas. Então, a carta 1, vocês vão escrever aqui quem é o destinatário, a quem a carta se destina, ou seja, a pessoa que vai receber e ler esta carta. Quem é o remetente, a pessoa que escreveu essa carta para o destinatário. E o mesmo na carta 2. O destinatário, quem será que é o destinatário da carta 2, que nós lemos aqui por último? Quem será que recebe esta carta? Quem será que deve ler esta carta? E quem será que é o remetente, a pessoa que escreveu essa carta para o destinatário? Então, pensem aí com calma, leiam as cartas mais uma vez, lembrando que nesse tipo de atividade a gente sempre volta para os textos, então voltem aí para as duas cartas para descobrir quem são os remetentes e quem são os destinatários dessas duas cartas. Fica aqui a atividade de hoje, um abraço para vocês e até o próximo vídeo, não esquecendo aí de participar das nossas atividades, principalmente aí a turminha do terceiro B. Atenção, sempre!